E aí, pessoal, boa tarde para vocês. E aí, tudo bem? Pessoal, vamos então para a nossa aula de hoje. De início, eu queria pedir para vocês pegarem o seu livro de português e abrir ele na página 53, onde nós iniciamos aí o capítulo número 2, tá certo? Nesse capítulo número 2 nós vamos ler fragmento do texto A Metamorfose, né? E aprofundar os conhecimentos a respeito da introspecção psicológica dos personagens, tá bom? Então, esse capítulo traz como tema, né? Tem uma barata no meu quarto. Pois bem, então, gente, olha só, por muitas vezes, né? Nós sentimos, por vezes, sentimos mal-humorados, indispostos e de um mal com o mundo. Parece que nada dá certo e que ninguém nos entende. Dá vontade de ficar trocando, trancado no quarto, sem sair, sem comer, sem tomar banho, sem falar com ninguém e até virar um bicho, né? Pois bem, você vai ler a seguir o início do primeiro capítulo da Metamorfose de Kafka, uma das obras mais inteligentes da literatura universal. Então, o que será que ele tem a ver com nossas sensações? Procure refletir isso durante a leitura. Então, vamos para a leitura. O título é A Metamorfose, que está na página 54. Certa manhã, quando Gregor Samsa abriu os olhos após um sono inquieto, viu-se transformado num monstruoso inseto. De costas ficou e ele as sentia duras, né, como couraça. Ergueu levemente a cabeça e viu que o seu ventre estava grande, curvo, castanho e dividido por profundos sulcos. A colcha não se sutinha, né, sobre o convexo abdômen e escorregava para o chão. As pernas não eram duas, mas inúmeras, lamentavelmente finas, e agitava-se sem que pudesse contê-las. Que diabo terá me acontecido? Perguntou-se. Pesadelo não seria. O quarto pequeno, arrumado do jeito masculino e de tão familiares paredes, era o seu quarto. Na parede, rente à mesa onde se encontravam espalhadas e amostradas de tecidos, né, as mostras de tecido. Porquanto Sansa era caixeiro viajante, estava a gravura que há bem pouco tempo recortara de uma revista ilustrada e que colocara numa bonita moldura dourada. Essa gravura representava uma senhora muito espigada, com gorro de pele e uma boá, também de pele enroscada no pescoço, exibindo pesada casca, dentro de cuja larga manga todo o antebraço se escondia. Gregor volveu o olhar para a janela. Gotas de chuva batiam contra os vidros e o tempo enevoado encheu-se de extrema melancolia. Que tal? Pensou, se eu dormisse mais um pouquinho e me esquecesse de todos esses absurdos? Mas isso era absolutamente impossível, porque tinha o costume de dormir sobre o lado direito e a situação em que se encontrava o impedia de encostar-se na sua posição predileta. Esforçou-se para virar, mas sem resultado. Tornara a cair de costas. Inumeráveis vezes insistiu inutilmente, cerrando os olhos para não ver o angustiante tremor nas suas pernas e afinal desistiu de tentá-lo. Mas quando sentiu na ilharga aguilhorá-lo, uma dor simultaneamente leve e profunda como nunca sentira antes. Santo Deus, pensou aí,
Como é trabalhosa a profissão que escolhi, viajar todos os dias, a preocupação dos negócios é bem maior quando se trabalha fora da loja. Além do próprio negócio, há o inferno das viagens, a atenção ao horário e conexão dos trens, a comida má e sem hora certa. Os contatos cada dia diferentes que não têm duração, que já chegam a ser amistosos e nos quais o coração nunca pode entrar, para as profundas do inferno, como tudo aquilo. Sentiu na barriga uma ligeira comichão, deslocando-se sobre as espáduas, vagarosamente em direção à cabeceira da cama, procurava encontrar modo de poder levantar melhor a cabeça. Conseguiu e viu exatamente no lugar em que sentira a comichão alguns pontinhos brancos que não soube explicar o que seria. Tentou aliviar-se tocando o local da coceira com um pé, mas imediatamente retirou-o, pois o contato lhe causava arrepios. Deslizou do colchão até readquirir a primitiva posição. Não há nada mais humilhante, disse com seus botões, do que ter a obrigação de levantar tão cedo. O homem precisa dormir o tempo necessário. Há caixeiros viajantes que conseguem levar a vida de odaliscas. Quando retorno ao hotel, depois de bater a manhã atrás dos meus fregueses, encontro esses felizes senhores ainda à mesa do café. Se com o chefe que tenho quisesse imitá-lo, já estaria no olho da rua. Mas quem sabe, no final das contas, se ser despedido não seria o meu melhor negócio? Se não fosse por causa dos meus pais, há muito tempo que eu teria pedido demissão. Perfilava-me diante do chefe e com a alegria na alma empunha-lhe o meu modo de pensar. Cairia da cadeira duro no chão. Ideia gaiata, aquela de colocar a mesa sobre um estranho de maneira a poder falar de cima com empregados, esquecendo-se de que é surdo e obrigando assim os subalternos a se aproximarem muito dele. A esperança, porém, não está perdida de todo. Quando eu tiver ajuntado uma quantia suficiente para pagar-lhe a dívida dos meus pais, vamos pôr nisso uns 5 ou 6 anos, não há a menor dúvida que irei enfrentá-lo. Aí então eu dou o fora. Mas por enquanto o que eu tenho a fazer é me levantar, porque o trem sai às 5 horas. Deu uma olhada no despertador que sobre a mesa fazia seu tic-tac. Deus meu, exclamou consigo mesmo. Eram 6:30 e os ponteiros marchavam tranquilamente. Isso é mais do que um pouco, né? Aliás, desculpa, isto é mais um pouco e seria 1/4 para as 7. Quer ver que o despertador nunca funcionara? Da cama podia constatar que o pontinho estava exatamente sobre 4 horas. Logo, o despertador havia soado. Será que continuara dormindo serenamente, indiferente àquele tilintar que fazia vibrar até os móveis? Serenamente, nada, seu sono não fora sereno. Talvez, por isso mesmo, mais profundo. O que iria fazer agora? O próximo trem sai às 7. Para pegá-lo, teria de correr como um alucinado quando o mostruário ainda não estava arrumado e ele ainda por cima não sentia vontade nenhuma de se aprontar.
Além do mais, embora pegasse o trem, nem assim escaparia da cólera do patrão, pois o rapaz do armazém, que teria esperado por ele no trem das 5, seguramente já dera parte da falta na firma. Era cretino aquele rapaz, cópia escrita e escarrada do patrão, a quem vivia sabujando. E se desse a desculpa de uma doença? Isto, porém, além de ser muito chato, levantaria suspeitas, pois Gregor, nos 5 anos de emprego, nunca ficara doente uma vez sequer. O gerente, acompanhado do médico, com a companhia de seguros, viria fatalmente censuraria os seus pais pela preguiça do filho, desfazendo qualquer objeção e manifestando ao médico a opinião de que não há doentes mais indolentes. E na verdade, naquele caso, não estaria inteiramente errado, salvo uma certa indolência, aliás, injustificável para quem dormira tão prolongadamente. Gregor sentia perfeitamente bem, até com um apetite que não lhe era comum. O cérebro fervia com tais pensamentos sem se animasse a se levantar. E precisamente quando o mostrador dos ponteiros marcara 6:45, batera de leve a porta, que ficava junto à cabeceira da cama. Continuando então, gente, o Gregor era a voz da mãe. São 15 para as 7. Você não tem que trabalhar. Que voz suave, Gregor ficou horrorizado ao ouvir a própria proposta. Gregor, que era sua voz, saía, porém misturada com doloroso incognito, né? Incontido acesso, assobio. Muito fino, fazendo com que as palavras, a princípio claras, perdessem a clareza, tornando-se confusa a ponto de duvidar que pudesse ter sido entendidas. Gregor desejara ter respondido correta, aprofundadamente explicando tudo, mas em tais consistências limitou-se a dizer. Gente, então vocês concluam a leitura desse texto, que é um texto bem longo, né? E aí, em seguida, vocês irão fazer a atividade da página 58, da questão 1 até a questão 4, tá? Então, da questão 4, vocês irão fazer essa atividade. Lembrando que vocês quiserem assim algumas informações, você deixa 2 linhas na da 1, 2 na B da 1, deixa 4 linhas, deixa eu ver aqui, na letra A da 1, da 2, letra A da 2, você deixa 3 linhas, deixa também 3 na B da 2, aí deixa aí 3 na A, B e C da 3, e deixa também 3 na A, B, C e D da questão número 4. Tá bom? Então, um abraço para todos vocês. Eu estarei à disposição aqui no grupo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Valeu? Abração e até mais. Lembrando que amanhã, né? Amanhã nós temos, deixa eu olhar aqui, quinta-feira nós temos a 3ª e 4ª aula, onde nós iremos fazer a correção dessa atividade. Tá bom, gente? Valeu, tchau, tchau, um abraço.